Olá, tudo bem? Sou Karine, professora de literatura, e nesta aula vamos dar continuidade ao estudo do pré-modernismo. Nas aulas anteriores, nós falamos primeiro sobre as características e o contexto histórico do pré-modernismo, falamos dos autores Euclides da Cunha, Monteiro Lobato e Lima Barreto, e nesta aula vamos então finalizar o estudo do pré-modernismo com o autor, o poeta Augusto dos Anjos. Poeta Augusto dos Anjos, ele é identificado como poeta da morte, é, poesia de Nicrotério, doutor Tristeza, e essas definições para o poeta, elas são baseadas na poesia que ele produziu. Ele é uma poesia bem diferenciada do que a gente tem costume de ver quando se fala em poema. O Augusto dos Anjos, ele nasceu na Paraíba e, e depois ele vem para o Rio de Janeiro. Ele vai ser professor no Rio de Janeiro e passa num concurso e se muda para Leopoldina, em Minas Gerais, onde ele vai ser, então, diretor escolar. E vai falecer em Leopoldina, aos 30 anos, por causa de uma pneumonia. Bom, o Augusto dos Anjos, ele é um poeta que vai ter influência de várias escolas literárias. Eu coloquei aí no slide, né, a questão do sincretismo, da mistura. Então, ele vai ser um poeta que vai ter uma influência do naturalismo, e isso fica muito evidente quando ele, nos versos dele, a gente percebe, né, a influência da ciência. Ele vai fazer ele vai ter um interesse muito grande pela morte e pela decomposição do corpo. Também vai ter influência do parnasianismo, mais relacionada à forma. Os poemas dele, ele vai ter aquela preocupação com a métrica, mas o conteúdo é bem peculiar. Ele vai usar, como eu disse, termos científicos ligados ao campo da medicina e uma linguagem que vai causar e ainda causa certa repulsa de quem lê. Tá? Também vai ter influência do simbolismo no sentido da decepção, do pessimismo, né, da decadência do homem naquele momento. Então, ele vai olhar para esse homem e vai, inclusive, dizer que o homem é o maior verme da terra. Bom, então, ele só tem uma obra que ele produziu, que é o livro Eu, né, um livro de poemas, e nesse livro, então, ele vai falar sobre a solidão, a sujeira da vida e a decomposição humano-psicológica. Eu encontrei nas redes sociais, no Google, né, eu encontrei alguns quadrinhos sobre Augusto dos Anjos, achei bem interessante, porque retrata bem o que ele vai tratar nos poemas dele. Então, aqui a gente tem, por exemplo, né, a morte, e a morte pergunta para ele: Augusto, por que olhas tanto para mim? E ele diz: perdão, é porque mesmo na certeza de sua vasta existência, recusamos-nos a aceitá-la. O Augusto dos Anjos, ele dizia, né, que a morte e a vida são um puro fato químico. Né? Então, ele nega a religião, ele diz que a religião não consegue explicar o mundo. Mas aí a gente tem uma situação bem peculiar, que quando ele ainda estava na Paraíba, ele era espírita. Ele, inclusive, né, dizem que ele até psicografava. Então, essa visão científica dele vai contrastar com com essa história dele, né, de ligação ao espiritismo. Um outro quadrinho que eu achei, né, e ele diz, a morte diz, né, veja que linda visão do inferno, os vermes se alimentando, deixam apenas os ossos. E aí o Augusto dos Anjos então pergunta, e para você, quais são os maiores vermes da terra? Aí a morte pensa, né, e responde, o maior de todos chama-se homem.
Então, aqui, nos poemas dele, a gente consegue perceber a desilusão que ele tem com esse homem, né? O que esse homem representa, as suas mazelas, né? Então, ele vai dizer, fazer uma crítica sobre o homem. E aí, diferente dos outros autores que nós já vimos, né? Por exemplo, Euclides da Cunha vai focar na Guerra de Canudos, que ocorreu lá no sertão da Bahia. Monteiro Lobato vai falar sobre a região em que ele morou, né, ali no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Na época, ele vai fazer, então, lembrar do período áureo do café, né, e daquele momento, a região sofrendo devido à decadência do café. O Lima Barreto vai falar sobre o subúrbio carioca, que foi onde ele viveu, né? Então, o Augusto dos Anjos, diferentemente, ele vai fazer uma crítica ao homem, né? O homem de qualquer lugar. Obviamente que ele tinha ali mais perto dele o exemplo brasileiro, mas as críticas que ele faz são críticas universais. Tá? Então, ele vai ser diferente dos outros autores nesse sentido. Eu trouxe aqui um dos poemas mais conhecidos dele. Eu vou ler, né, para a gente poder entender essa linguagem utilizada pelo Augusto dos Anjos, esse interesse pela morte e pela decomposição do corpo. Então, o poema chama Psicologia de um Vencido. E também quero chamar a atenção para os termos que ele utiliza, né? Os termos ligados à medicina, à ciência. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Um outro poema dele também muito conhecido é Versos Íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera, somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, o homem que nessa terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro, o beijo, amigo, é a véspera do escarro, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Então a gente consegue perceber nos poemas dele essa preocupação, né, esse interesse pela morte, pelo que vai acontecer, entendendo, como eu disse, a morte e a vida apenas como um fato químico, e aí deixa bem clara essa influência da ciência. E aqui eu deixo apenas uma curiosidade, obviamente eu não estou falando, fazendo nenhuma, não tem nenhum interesse na questão religiosa, mas na verdade eu descobri um vídeo no YouTube mesmo, em que relata essa questão de ele ser espírita, que na verdade ele, um determinado dia, o Chico Xavier, né, que é o grande nome, foi o grande nome do espiritismo no Brasil, ele vai a Leopoldina, e aí, numa das sessões espíritas, alguém questiona se, como o Augusto dos Anjos estava ali, né, sepultado, se ele não poderia ir, né, naquele momento, ele conversar com eles e dizer como foi, então, a morte dele. E aí, segundo consta, ele realmente vai e o Chico Xavier vai, então, psicografar um poema, né? E aí, quando a gente faz uma comparação do poema psicografado pelo Chico Xavier
a linguagem, a forma e os poemas do Augusto dos Anjos, você até entende que são bem parecidos, né? E ali naquele momento, então, Augusto dos Anjos vai contar, né? E ele conta, assim, de uma forma bem... que causa repulsa na gente, o que acontece, ele vendo ele ser sepultado, percebendo os vermes comer seu corpo, né? E o que é mais interessante, apenas uma curiosidade, é que em determinado momento em que ele já está ali debaixo de 7 palmos, né? Ele vai então perceber uma luz, né? E essa luz aparece para ele e ele então se transforma num espectro, né? Num fantasma. E aí nesse momento a gente entende que aí ele diz, né? Cai por terra toda aquela ciência que ele tanto admirava, né? E naquele momento é como se ele percebesse que a morte e a vida não são um puro fato químico, né? E que existe sim essa ideia do espírito, da alma, né? Então, assim, a título mesmo de curiosidade, se alguém tiver essa curiosidade de pesquisar esse vídeo que está lá no YouTube, eu acho bem interessante. Obviamente, não fazendo aqui nenhuma apologia a nenhum tipo de religião, é só mesmo uma curiosidade. Bom, nós finalizamos, então, esse período pré-modernismo, né, falando sobre os principais autores e suas principais obras. Espero que vocês tenham conseguido adquirir algum conhecimento com essas aulas, né? E que vocês continuem aí acompanhando o canal. Até a próxima.